Bom dia! Vou te contar mais uma história do João. E essa é muito legal. A última turma do ano de 2019 de hipnoterapia que a gente formou, a turma de outubro e novembro, que foi formada no ano 2019, antes de começar essa turma, eu comecei a sentir uma insegurança muito grande. Comecei a sentir um medo de dar a aula, medo de fazer a formação. Comecei a sentir uma insegurança que me levava até a querer desistir daquele processo. E aí o hipnoterapeuta velho dentro de mim disse: menino, acorda, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente volta, eu ligo para minha hipnoterapeuta de plantão, dona Márcia Feliciano Silva, e aí agendo com ela, e ela me atende novamente. E nesse processo foi muito legal, porque a Márcia encontrou alguns eventos na minha vida, os quais eu nem me lembrava. Eu vou citar alguns aqui, eu não me lembro de todos de cabeça, mas eu vou citar alguns aqui que são bem interessantes. Eventos da minha adolescência, onde eu me sentia só, abandonado, onde eu me sentia, de certa forma, desamparado pela figura paterna, pela figura do meu pai. E aquilo me levava a querer um auxílio, a querer uma proteção, a querer uma orientação. E naquele momento eu não tinha, então aquilo foi gerando naquele adolescente aquela insegurança. Momentos na minha infância onde o meu pai, de certa forma, ele foi rígido em alguns determinados momentos. E naquele processo, aquilo ali me marcou. Mas o mais interessante de todo esse processo, mais interessante de toda essa terapia que a Márcia fez comigo, foi quando a gente voltou até a barriga da minha mãe. Ela voltou comigo até a barriga da minha mãe, e naquele momento ali, na barriga da minha mãe, eu estava sentindo medo, muito medo, sentindo altamente inseguro, porque o papai, ele estava querendo tirar o bebê da barriga da mamãe. Então você começa a avaliar que tipo de processo emocional essa situação ela gera no teu subconsciente, no caso no meu subconsciente. E ela gera esse processo, mas esse processo não estoura naquele momento. Esse processo ela vem sentir, ela vem estar vivo dentro de você, ela vem disparar aquele gatilho dentro de você anos mais tarde. E aí eu fui buscar alguma situação, porque naquela turma teve alguma coisa, algum gatilho que me disparou. E eu fui observar que naquela turma tinha uma pessoa por quem eu tinha um grande carinho, um senhor, por quem eu tinha um grande carinho, porque eu tinha uma grande admiração, como se fosse um paizão mesmo. Ele deve ter 70 anos, foi aluno meu, a gente já se conhecia de antes, e eu tenho um carinho imenso por aquela pessoa. E naquele momento, o menino Joãozinho não queria decepcionar a imagem do papai, para que a imagem do papai dentro dele não o abandonasse mais uma vez. E aí o subconsciente dá aquela crise de insegurança, aquela crise que muitas vezes a gente chama de ansiedade, aquela crise de medo, para que, já que aquilo ali vai te machucar, Joãozinho, não faz. É isso que o nosso subconsciente deseja fazer com a gente. Ele deseja nos proteger, na verdade. Ele deseja simplesmente nos proteger. E nesse processo, ele dispara dentro de nós aquela crise que vai fazer com que a gente não efetue aquele fato que a gente estava querendo efetuar. No meu caso, não funcionou. Tá? No meu caso, eu identifiquei aquele processo, acostumado que sou a identificar sintomas e gatilhos nas pessoas, identifiquei aquele processo e pedi para a Márcia tratar, e foi tratado, tanto que você vê que eu estou falando disso aqui hoje sem nenhuma restrição, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha. Na verdade, quando a gente percebe quando a gente está livre daquela dor, quando ela não dói mais. Tá? Isso foi uma cliente que me disse uma vez, eu nunca esqueci. Ela disse, eu perguntando como é que ela estava, e ela dizia, às vezes eu lembro, mas não dói mais. É exatamente isso que a gente precisa buscar. E é isso que você precisa saber que você também pode receber. Não doer mais. Você
eu e tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que passam por dificuldades, tantas pessoas que passam por síndromes de medo, de pânico, de fobias, não precisam doer mais. Nós podemos nos livrar das nossas dores, nós podemos nos auxiliar. Se você acha que isso é interessante para você, se você acha que isso é importante para você, dá um joinha aqui, dá um legal. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com essa informação, que possa perceber que não está sozinho no mundo, que não sofre só e que quer ter uma esperança de se livrar dessa dor, desse sofrimento, encaminha para essa pessoa, mostra para ela, conta para ela um pouco da minha história, pode contar, não tem problema, não tenho vergonha disso. Divide o que é bom com aquelas pessoas que você gosta e que você se importa. Isso é o que faz a diferença no mundo. Isso é o que faz nós vivermos e buscarmos fazer aquilo que a gente pode fazer de melhor para as pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas. É isso que eu venho tentando fazer nesses últimos anos, tratando as pessoas como terapeuta, ensinando as pessoas a tratar outras pessoas como professor de hipnoterapia, como instrutor de hipnose, querendo que essas pessoas multipliquem isso que eu tento fazer por todas aquelas pessoas que eu atendo e que você também pode fazer. Vamos ajudar as outras pessoas. Um grande abraço para vocês.